Então, vamos fazer o seguinte, a gente faz a oração inicial, aí eu falo, termino os avisos e já iniciamos a aula. Tá joia? Pode ser? Uhum. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, infalível Criador, que dos tesouros da vossa sabedoria tirastes as hierarquias dos anjos, colocando-as em uma ordem admirável no céu. Vós, que distribuístes o universo com encantadora harmonia, vós, que sois a verdadeira fonte da luz e o princípio supremo da sabedoria, difunde sobre as trevas da minha mente o raio do esplendor, removendo as duplas trevas nas quais nasci, o pecado e a ignorância. Vós, que tornastes fecunda a língua das crianças, tornai erudita a minha língua e espalhai sobre os meus lábios a vossa bênção. Concedei-me a agudeza de entender, a capacidade de reter, a sutileza de revelar, a facilidade de aprender, a graça abundante de falar e de escrever. Ensinai-me a começar, regei-me no continuar e no perseverar até o término. Vós, que sois verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como eu estava falando, aqui cabe logo um aviso, porque na semana passada nós esbarramos num tema que traz uma aparente polêmica, né? Que é o tema voltado à predestinação e livre-arbítrio. Né? E eu falo aparente polêmica porque é realmente apenas aparente, visto que a doutrina é um dogma de fé, é uma verdade de fé. Então, assim, nós que nos pretendemos cristãos, nós que somos cristãos por graça do batismo, né, nós, de certo modo, temos que acreditar nessas verdades e aderi-las, para que a fé faça o trabalho, né, na nossa inteligência, e a nossa inteligência começa a perceber cada vez melhor essas verdades. Né? Então, a contradição ela só pode ser, e a polêmica só podem ser aparentes, elas não podem ser de maneira efetiva. Né? Se houvesse ali uma contradição ou uma polêmica que não fosse aparente, mas fosse essencial, nós teríamos que concluir que Deus, portanto, entrou em contradição. E Deus, portanto, negou a verdade. E como Deus não pode negar ele mesmo, seria impossível. Então, essa contradição, essa polêmica, ela é meramente aparente. Tá? Então, a aula de hoje a gente vai tentar ir bem tranquilo, bem devagar. Eu não sei se vai dar para trabalhar tudo que eu tenho em mente. Tá? No entanto, a gente vai ter que trabalhar isso daí de maneira muito calma, muito tranquila. Então, aqui já cabe alguns avisos. Na medida que eu for explicando, vão aparecer uma opção de perguntas. Assim. Isso é certo. Então, o que eu peço? Eu peço que vocês anotem a pergunta em algum lugar, ou gravem, memorizem a pergunta de algum modo, para a gente tentar fazer essas perguntas ao fim da aula. Tá? Por quê? Porque a exposição ela vai depender ali de uma concatenação de raciocínios, porque se a gente se perder no meio do caminho, a gente pode perder a aula também. Tá? Então, a aula ela vai ter esse agravante. Se você tiver uma pergunta, eu peço para tentar fazê-la ao final da exposição, porque eu acho que facilitaria a didática aqui. Tá? A não ser que seja uma pergunta assim, que é muito pontual e que ela vai ser necessária para o próximo raciocínio. Aí você pode fazer, obviamente. Mas se você perceber que vai sair muito da linha de raciocínio, eu peço para a gente fazer essa pergunta ao final. Tá? Outro aviso para essa aula. O tema central da nossa aula, como eu disse, é um dogma da fé. Então, é uma verdade revelada. Né? Então, não tem como a gente colocar em dúvida essa verdade. Apesar de que algumas coisas que nós vamos trabalhar dentro do assunto, ou seja, de maneira lateral ao assunto principal, essas outras coisas que nós vamos tratar aqui, fazem parte da tradição da igreja. No entanto, não são dogmas da fé. Tá? O que isso significa? Significa dizer que muitos doutores e santos da igreja vão compactuar com essa visão que a gente vai trabalhar aqui, mas que, no entanto, a igreja, como é que eu vou dizer? Por uma espécie de bom senso, possivelmente doado pelo próprio Espírito Santo, possivelmente não, certamente doado, uma prudência, a melhor palavra é a prudência. Por uma espécie de prudência, a igreja não toma partido, né? Porque são questões extremamente complexas. Quando essas questões aparecerem, fiquem tranquilos que eu vou apontá-las também. Isso não significa dizer que aquilo que for falado aqui
a igreja não aceita. Muito pelo contrário, isso faz parte da tradição, ela aceita. Só que ela aceita também outros pontos de vista, né? E que, obviamente, ela não tem uma certeza fugaz ao ponto de ser uma verdade da fé. Tá joia? Então, por prudência, a gente vai tentar destacar esses pontos aqui na aula de hoje. E mais um aviso. Existem alguns pontos da nossa aula de hoje que vão caber naquele conceito nosso de revelação. Tá? Ou seja, algo é sempre desvelado, mas alguma coisa também é sempre mistério. Né? Então, essa dualidade de desvelar e ser, ao mesmo tempo, mistério é o que compete àquilo que é revelado. Então, nós temos que ter muita paciência com a nossa inteligência para compreender quando se trata de mistério. E a nossa razão não alcança. A razão natural pura, ela não consegue alcançar certos pontos. Então, nós vamos precisar de apelar à fé, aderir à verdade, para que essa verdade, no futuro, pela ação do próprio Espírito Santo, ela vai sendo desvelada aos poucos. Tá? Isso também faz parte do processo. A coisa funciona desse jeito. Aliás, tem que funcionar desse jeito, né? Basta a gente raciocinar um ponto. Se a gente está trabalhando aqui verdades, né, que são doadas por Deus, a minha razão natural, por ser muito limitada, não consegue compreendê-la pelo meu esforço próprio. Então, eu dependo de uma graça divina. Eu dependo da fé, caramba. Né? Então, se eu não tenho essa graça divina, eu nunca vou conseguir compreender. E, por vezes, a nossa fé ela está numa certa maturidade, a qual, no momento, aquilo se apresenta para nós como um mistério insondável, como certas coisas são mesmo. Mas, às vezes, apresentam para nós sobre mistério insondável, mas que daqui a pouco, no futuro da nossa biografia, na medida que a nossa fé vai crescendo, aquilo vai fazendo um pouco mais de sentido. Tá? Então, isso é muito normal, muito comum nas aulas. Alguém levantou a mão? Quem foi? Fui eu. Uma dúvida pontual. Desculpa. Eu consigo, só com a razão, exclusivamente com a razão, provar não provar, mas pelo menos compreender que o livre-arbítrio e a predestinação não há uma contradição? Sim, consegue. Então, consegue. Agora, como é que eu vou te explicar isso? Você consegue entender o arcabouço total, no entanto, para você bater o martelo e aceitar a verdade, você precisa da fé. Então, assim, Thiago, sendo de maneira muito explícita, a explicação que eu vou dar aqui, a sua razão natural consegue captar. Só que a tese central a qual eu estou defendendo precisa de uma aderência à verdade por parte da fé. Ou seja, a tese central que será apresentada na aula não é da mesma natureza, por exemplo, do que a aula sobre a prova da existência de Deus. Não é da mesma natureza. Vai precisar de uma aquisição, vai precisar de um plus à sua inteligência, que é essa graça divina. Tá? Isso não significa dizer que você não vai entender o que vai ser falado aqui. Confia em mim, você vai perceber que no processo da aula, isso que eu estou tentando explicar para você vai ficar de maneira mais clara. Tá? Parece que o Nanau entrou aí. Nanau, seja bem-vindo. Boa noite, meu amigo. Boa noite. Beleza? Beleza. Semana passada foi o ruim aí de tentar assistir, cara. Nem recém-nascido é complicado. Não, imagino, cara. Imagino. Depois você assiste a gravação. Tá. Tá joia? Ô, Nanau, eu falei aqui com o Thiago e com o Elias. Hoje a aula, por ter alguns temas que esbarram em aparentes contradições, vai fazer com que gere dúvidas. E aí eu peço que você anote a dúvida para a gente colocar ao final da aula, tá joia? Okay. Só para a gente não atrapalhar aqui o processo da explicação, porque é uma aula um pouquinho complicada de ser trabalhada, mas a gente vai conseguir. Ok. Tá joia? Nada. Aí se você puder desligar o áudio, só para o chiado não atrapalhar. Tá joia? Vamos lá, então. Na nossa última aula, nós trabalhamos a questão da criação divina. Né? O tema central da aula foi esse. E a criação divina, para quem acompanhou a aula passada, ela está localizada através de uma revelação compartilhada nos 2 primeiros capítulos do primeiro livro das Sagradas Escrituras. No primeiro livro do Antigo Testamento, que é o Gênesis.
Então, os 2 primeiros capítulos do Gênesis nos relatam a criação do mundo, a criação de toda a realidade, a criação divina, inclusive a criação de seres humanos. Tá? Só para efeitos de esclarecimento, o primeiro capítulo do Gênesis explica a coisa de maneira sintética, ou seja, explica mais ou menos a dinâmica de como Deus criou o mundo nos 7 dias, e o segundo capítulo tenta detalhar um pouco melhor essa criação, né? Ao ponto de dar um pouco mais de destaque à criação do ser humano, visto que o ser humano é o ponto central da criação divina. Tá? Não é errado dizer que Deus criou o mundo inteiro para a salvação dos homens. Não é errado dizer. A tal ponto que nós frisamos na última aula o seguinte, olha, Deus criou tudo e deixou para criar o ser humano por último. Veja, isso não é o acaso. Deus não trabalha pelo acaso, Deus trabalha pela ordem. Então, se ele criou o ser humano por último, ele quis que o ser humano, de algum modo, pudesse contemplar toda aquela criação belíssima que Deus nos fez, que Deus fez para nós. Então, veja que o homem ele é um ponto central na criação divina. Além do que, como o próprio Gênesis já diz, o homem ele é a imagem e semelhança de Deus. Pô. Então, assim, o homem é uma criação especial. O homem não é uma criação do mesmo tamanho, sei lá, que a criação da árvore, do sol, dos animais. Não. O ser humano ele tem uma especialidade, uma dignidade maior. Né? Então, quando Deus faz o homem por último, Deus já está chamando o homem, já está convidando o homem a uma amizade. Do tipo, olha que beleza que eu criei. Eu, Deus, contemplo o que eu criei. Né? Ao ponto do Gênesis citar várias vezes. E Deus criou e viu que era bom. Isso é colocado pelo Gênesis. Então, Deus, ele, de alguma maneira, contempla a própria criação. E ele chama o homem para contemplar a criação com ele. Então, veja, o homem é um ponto central da criação. Né? Só que tem um detalhe nessa história toda. Tá? Quando Deus cria o homem, Deus coloca o homem no paraíso. Deus coloca o homem no paraíso. O que isso significa? Significa dizer que Deus cria o homem e situa o homem na criação em um lugar elevado. Veja, o paraíso ele é elevado, senão não chamaria paraíso. A própria palavra paraíso já nos designa algo especial. E o que está simbolizando esse paraíso no qual o homem foi criado? No qual o homem foi colocado, melhor dizendo. Esse paraíso simboliza o seguinte, olha, apesar de Deus ter criado o homem com uma natureza, com uma dignidade superior a todas as outras criaturas, Deus ainda destinou ao homem certos dons que transcendem a natureza humana. E esses dons que Deus deu aos homens, ao homem, melhor dizendo, está simbolizado na figura do paraíso. Os animais, as árvores e as outras criaturas não possuem esses dons que Deus deu aos homens. E que dons são esses? São chamados dons préternaturais, ou seja, dons que estão para além dos limites da natureza humana. Vou dar um exemplo desses dons. Ó. A sabedoria infusa. Né? O homem no paraíso, mediado por esse dom, por essa sabedoria infusa, o homem não precisa de realizar esforço racional para compreender as coisas. O homem não precisa sofrer para compreender as coisas. Ele meio que compreendia as coisas de maneira intuitiva, graças a esse dom emprestado por Deus. Veja, essa sabedoria infusa não faz parte da natureza humana. É um dom préternatural, ou seja, é um dom cedido por Deus. É um dom sobrenatural. Um outro exemplo de dom é o dom da imortalidade. Adão, no paraíso, é imortal. Ele não morre, ele não sofre. Não é que morrer e sofrer não façam parte da natureza humana, fazem. Mas com a graça cedida por Deus como dom préternatural da imortalidade, o homem então não morria. Só que, presta atenção, todos esses dons préternaturais, eles claramente não existem hoje. Veja, eu não tenho sabedoria infusa, eu não tenho imortalidade,
Né? Qual é a prova que eu tenho disso? Simples. Ó. Vou pegar aqui um livro de filosofia qualquer, eu vou ler, eu tenho dificuldade para entender, caramba. Tem que me esforçar para caramba para entender. Então, sabedoria infusa eu já não tenho. Outro exemplo, eu envelheço, sofro, sinto dor, eu vejo as pessoas ao meu redor morrendo. Então, veja, nós não temos mais a imortalidade. Então, uma pergunta fica no ar. Por que o primeiro ser humano criado tinha esses dons e agora o ser humano não tem mais? E agora o ser humano não tem mais? A resposta para essa pergunta é um ponto central da fé cristã. Tá? Se você se diz cristão, se você foi batizado, meu amigo, você tem que acreditar no que eu vou falar agora. Isso é uma verdade de fé, pois assim é narrado no próprio Gênesis. No Gênesis, no capítulo 3, o texto já não fala mais da criação. O texto já fala da queda do homem. Da queda do homem. Essa queda é com Q maiúsculo. Por quê? Porque ela é central para compreendermos o que nós somos. Do que se trata a queda do homem? A queda do homem se trata de uma derrocada do homem, ou seja, o homem estava num estágio e perdeu esse estágio. Ele caiu para um degrau menor. De maneira muito clara, a queda do homem simboliza a expulsão do homem do paraíso. Então, veja, por alguma razão, o homem foi expulso do paraíso. Simbolicamente, o que isso quer dizer? Por alguma razão, Deus retirou do homem aqueles dons preternaturais, aqueles dons sobrenaturais, dos quais, como exemplo, cedemos aqui a sabedoria infusa e a imortalidade. Então, tem uma pergunta a ser respondida aí. Por que Deus fez isso? Por que Deus expulsou o homem do paraíso? E a resposta é muito simples. Deus expulsou o homem do paraíso porque o homem desobedeceu Deus. Porque o homem renegou o elo com Deus. Porque o homem, movido por alguma soberba, buscou ou tentou ser Deus de algum modo. Ou seja, há aí um ato do homem, que é um ato negativo, o qual obrigou a Deus, ou fez com que Deus, por justiça, retirasse o homem do paraíso. Né? O verbo obrigou aqui foi muito mal usado. Na verdade, por um ato de justiça, Deus retirou, expulsou o homem do paraíso. Só para vocês terem uma ideia, como é que a coisa é relatada no Gênesis? Vou ler para vocês, né, de maneira literal, para vocês entenderem o contexto. Diz assim o capítulo 3 do Gênesis. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Ela, a serpente, disse à mulher, né, Eva, é verdade que Deus vos disse, não comais de nenhuma das árvores do jardim? Perguntou a serpente. E a mulher então respondeu, não podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim. Deus nos disse, não comais dele, nem sequer o toqueis, do contrário morrereis. Mas a serpente respondeu à mulher, de modo algum morrereis. Pelo contrário, Deus sabe que, no dia em que comerdes da árvore, vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. A mulher viu que seria bom comer da árvore, pois era atraente para os olhos e desejável para obter conhecimento. Colheu o fruto, comeu dele e o deu ao marido ao seu lado, que também comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e como reparassem que estavam nus, teceram para si tangas com folhas de figueira. Quando ouviram o ruído do Senhor Deus, que passeava pelo jardim à brisa da tarde, o homem e a mulher esconderam-se do Senhor Deus no meio das árvores do jardim. Mas o Senhor chamou o homem e perguntou, onde estás? Ele então respondeu, ouvi teu ruído no jardim, fiquei com medo porque estava nu e escondi-me. Deus perguntou, e quem te disse que estava nu?
então comeste da árvore de cujo fruto te proibi comer? O homem respondeu: a mulher que me deste por companheira, foi ela que me fez provar do fruto da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus respondeu à mulher: por que fizestes isso? E a mulher respondeu: a serpente enganou-me e eu comi. E o Senhor Deus disse à serpente: por que fizestes isso? Será maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Rastejarás sobre teu ventre e comerás pós todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A mulher, ele disse: multiplicarei os sofrimentos da tua gravidez, entre dores darás à luz aos filhos, teus desejos te arrastarão para o seu marido, e ele te dominará. Ao homem ele disse: porque ouvistes a voz da tua mulher e comestes da árvore, de cujo fruto te proibi comer, amaldiçoado será o solo por tua causa. Com sofrimento tirarás dele o alimento todos os dias da tua vida. Comerás o pão com o suor do teu rosto, até voltares ao solo do qual foi tirado, porque tu és pó, e ao pó hás de voltar. Se você olhar bem essa passagem que eu acabei de ler, o que aconteceu foi o seguinte: Deus permitia tudo ao homem, tanto a Adão quanto a Eva. No entanto, uma lei Deus colocou para os homens obedecerem. Que lei foi essa? Olha, você pode comer de tudo, menos dessa árvore específica, que é chamada a árvore do conhecimento do bem e do mal. Né? A primeira pergunta que a gente tem que responder é: por que Deus colocou uma lei? Deus colocou uma lei para mostrar aos homens, para revelar aos homens que eles são criaturas. E como criaturas, eles são necessariamente inferiores ao Criador. Então, quanto mais a criatura é ordenada ao Criador, melhor é para a criatura. Então, a lei, a proibição, ela nos mostra simbolicamente, por aquilo que está escrito no Gênesis, uma pedagogia divina a qual Deus mostra para o homem o que ele tem de fazer para continuar subserviente ao Criador, para que em nenhum momento o homem se perca no meio do caminho. Percebe? Agora, tem um outro detalhe. A árvore é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, a partir dessa parte do Gênesis, flui para um leitor desavisado uma aparente contradição. Porque o que aparenta essa parte do Gênesis? Parece o seguinte: que Deus quer esconder dos homens um tipo de conhecimento. Né? Mas, se Deus é bom, para que ele quer esconder isso dos homens? Mas o que acontece é o seguinte: quando o homem come do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem perde aquela inocência original. Ou seja, ele passa a observar as coisas não só com a razão e a vontade determinados pela vontade divina, mas a partir do momento que ele desobedece a Deus e come do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele perde essa inocência. Ou seja, ele passa a perceber nas coisas criadas aquilo que movimenta as suas paixões, que movimenta a sua concupiscência, que movimenta o seu desejo. Então, a perda da inocência, por incrível que isso possa parecer, faz com que o homem, ao conhecer o bem e o mal, entre mil aspas, faz com que o homem passe a desejar o mal. Passe a desejar o mal. Ou seja, como se ele percebesse nas coisas alguma coisa que despertasse nele próprio uma paixão desordenada. Uma paixão que estava até então bastante ordenada, a razão e a vontade, que por sua vez estavam ordenadas à vontade de Deus. Então começa ali um movimento de desordem. Esse movimento de desordem é o pecado original. Então, isso aqui é central para a nossa aula de catecismo de hoje. O que Adão e Eva fizeram foi desobedecer Deus
E na desobediência de Deus, eles então propagaram o pecado. Ou seja, eles agiram pela primeira vez na história humana através da desordem. E a desordem nós chamamos de pecado. Então, o que é o pecado? O pecado é uma desordem através de uma ação livre cometida em relação à ordem do ser criador à criatura. Então, quando eu desobedeço o Criador, eu estou em pecado. Eu causei uma desordem. Só que esse pecado, produzido pela ação de Adão e Eva, vamos resumir aqui, produzido pela ação de Adão, só para a gente facilitar a didática, esse pecado ele tem um peso na existência humana por ter sido o primeiro. E esse peso, segundo aquilo que nos é revelado, ele é formalizado na existência humana como um pecado original e herdado por toda a espécie humana. Então, o que isso significa? Significa dizer que o ato de Adão não é apenas um pecado pessoal de Adão, mas é um pecado que vai, de alguma maneira, continuar em todo o gênero humano, em toda a espécie humana. É o que nós chamamos na tradição de pecado original. Isso significa dizer que toda a linhagem humana, desde Adão até hoje, é herdeira do pecado, desse pecado original. Isso é um ponto central. Isso é um ponto central. Se eu perder de vista o que é o pecado original, eu perco de vista não só o entendimento da aula de hoje, mas eu perco de vista um ponto essencial da fé cristã. Não tem como ser cristão se não entender o que é pecado original. Então, o pecado original não tem esse nome apenas por ser o primeiro, mas ele também tem esse nome porque ele é um peso para toda a linhagem humana desde Adão. Então, todo ser humano vai herdar esse pecado. Tá claro? Ó, isso tem que estar muito claro, senão a gente não entende o viés da aula de hoje. Eu sei que isso é ponto comum e quase que por senso comum a gente já sabia disso. Só que, se espantem, a maior parte dos cristãos católicos, na hora de exercer a sua fé, esquecem desse dogma central, que é o dogma do pecado original. Por incrível que isso possa parecer. Por isso que eu frisei muito na aula passada o fato de que a criação divina e a queda do homem, ou seja, o pecado original, não são pontos de acontecimento apenas históricos que aconteceram no início do mundo, mas são pontos que devem ser meditados por todos os homens hoje. Agora, a criação, o pecado e a queda devem ser meditados por todos os homens e atualizados no agora. Senão não faz sentido ser cristão, por incrível que isso possa parecer. Isso é ponto central na fé cristã. Ponto central. Cristão católico que desconsidera a herança do pecado original está negando a própria fé. Está negando uma verdade de fé. Isso é importantíssimo. Tá? Então, vejam vocês. Todo ser humano nasce com uma natureza machucada. Então, veja, não só perdemos os dons préternaturais, que eram doados por Deus, que era uma graça divina, mas também a nossa natureza, que nos explica o que é um ser humano, ela também está machucada. Ela não está mais ordenada como era antes do pecado original. Então, todos nós nascemos com uma natureza machucada, porque somos herdeiros desse pecado original do nosso primeiro pai, que foi Adão. Então, assim, eu vou falar um negócio aqui que é muito sério, muito sério. Todo ser humano, ele nasce com uma espécie de desejo pelo inferno.
Isso parece um exagero, tá? Mas não é. Por quê? Porque nós herdamos um pecado desde Adão. E esse pecado meio que direciona ou escraviza a nossa vontade para que, na medida em que vamos existindo, nós vamos pecando ainda mais. Então, é dessa forma que o pecado original pesa na nossa existência. Isso é tão sério, que existe todo um debate que nós vamos, se der tempo, falar um pouco hoje, se não na próxima aula. Existe todo um debate dentro da tradição católica sobre para onde vão os bebês abortados. Isso é muito sério. Por quê? O bebê abortado, ele nasce, ou ele nem chega a nascer, mas ele é concebido, e na medida que ele é concebido, ele já é do pecado original. Então, se ele é morto no ventre, ou assassinado no ventre, seja aborto espontâneo ou um aborto deliberado, teoricamente, ele já iria para o inferno. Por quê? Porque ele herdou o pecado original. E ele não pode receber a graça divina, visto que ele não teve nem a porta de entrada para a graça divina, que é o batismo. Isso é um dilema, né? A gente vai falar sobre isso, fiquem tranquilos. Mas só para vocês verem a gravidade do que é nascer herdando o pecado original. Então, veja, com exceção da Sagrada Família, a gente vai ter um ponto de uma aula durante o ano para tratar isso, com exceção da Sagrada Família, que são Maria, José, seu esposo, e Nosso Senhor Jesus Cristo, com exceção da Sagrada Família, todos os seres humanos nascem em pecado. Todos os seres humanos nascem herdando o pecado original. E isso não tem como duvidar. Isso é uma verdade de fé. Isso é uma verdade de fé. Então, nós somos filhos de Adão. E como filhos de Adão, nós herdamos de Adão a decisão livre de Adão de pecar. Nós herdamos isso daí. Tá joia? Eu sei que isso aparenta uma injustiça, mas não é. Mas não é. Por quê? Porque o fato de nós existirmos já é uma graça cedida por Deus. Agora, nós existimos dentro de uma linhagem a qual nosso pai pecou. Então, nós temos uma tendência ao pecado. Pior do que isso, nós já nascemos em pecado. E aqui já cabe uma distinção, para a gente já começar a colocar as coisas nos lugares. Esse pecado que nós herdamos é o pecado original. O pecado que nós cometemos em vida é o pecado pessoal. Tá? Os dois são pecados, mas é necessária essa distinção, porque ela vai ser importante também para o desenrolar da aula de hoje. Tá? Então, veja bem, todos nós nascemos em pecado, mas quando nós fazemos besteira de maneira deliberada, nós estamos pecando pessoalmente. Ó. Eu sei que uma pergunta poderia surgir, que é a seguinte: existe a possibilidade de alguém nascer e não pecar pessoalmente? Com exceção da Sagrada Família, isso é impossível. Por quê? Porque o próprio pecado original que nós herdamos já vai meio que direcionando a nossa ação para a desordem. Percebe? A herança do pecado original já é uma desordem na nossa natureza e que, de alguma maneira, nos impele ao pecado. Percebe? Então, veja, é impossível eu estar na minha idade da razão, agir e não pecar. É impossível. Por quê? Porque o pecado original já causa uma desordem na minha natureza que me impele ao pecado pessoal. Então, nós somos pecadores.
tanto pelo pecado original, quanto pelas nossas ações desordenadas, que produzem pecados mortais pessoais. Tá claro? Isso é importante, tá? Eu sei que vão aparecendo perguntas. A gente anota para fazer as perguntas depois, tá? Então, olha só que coisa interessante. A queda nada mais é do que a decadência do homem de um estágio superior para um estágio inferior. Então, o máximo de felicidade que Adão e Eva experimentavam era o paraíso, pois eles eram movidos por aquelas graças cedidas por Deus. Ao ser expulsos do paraíso, eles sofrem a queda, que nós vamos herdar. E nessa queda, eles perdem os dons doados por Deus, os dons gratuitos de Deus, ou seja, a graça cedida por Deus. E aqui que está a coisa mais interessante de todas. A única maneira de eu buscar a minha salvação, ou melhor dizendo, melhorar isso aí, a única maneira de eu buscar o céu e presenciar a maior felicidade de todas, que é a felicidade sobrenatural de ver Deus, de conviver Deus, não depende do meu esforço próprio. É aqui que eu quero que vocês prestem atenção. Veja bem, Adão foi expulso do paraíso. A felicidade agora que Adão pode experimentar é apenas a felicidade que vem do seu esforço próprio. Só que essa felicidade que ele experimenta é inferior ao paraíso. É inferior ao paraíso. Ou seja, Adão pode, com o esforço da razão, da vontade, ordenar as paixões e passar a fazer tudo certinho. Mesmo fazendo tudo certinho, o máximo de felicidade que ele vai alcançar é a felicidade natural. Ou seja, a felicidade determinada pela natureza humana. O que já é muito difícil dele alcançar, porque as suas paixões já estão desordenadas, graças ao pecado original. Mas, se Adão quer ser feliz, se Adão e Eva querem ser felizes e se realizarem, o máximo que eles conseguem é uma felicidade limitada pela sua própria natureza, que é a felicidade alcançada pelo seu próprio esforço. A felicidade do paraíso já não tem mais. Só que olha que interessante. Nós somos batizados. Nós recebemos uma graça cedida por Deus que nos coloca numa posição muito diferente da posição de Adão. Que posição é essa? Nós agora podemos experimentar uma felicidade não mais limitada pela nossa natureza, mas uma felicidade sobrenatural de ver Deus. Uma felicidade sobrenatural de, depois da minha morte física, eu viver nos céus. Isso é possível para mim, mas não é possível para Adão. Por quê? Porque Adão não tem mais a graça cedida por Deus. Nós temos. E por que que nós temos? Nós temos porque nós conhecemos o auge da revelação divina. Qual é o auge da revelação divina? Nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o Verbo encarnado traz a maior revelação de todas e diz em alto e bom som: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A única felicidade possível é para aqueles que seguirem a minha palavra. Então, veja bem, Jesus Cristo é a única possibilidade existente de um ser humano experimentar uma felicidade sobrenatural. O ser humano que não segue Jesus Cristo, não experimenta Jesus Cristo, que não é salvo por Jesus Cristo, ele não vai experimentar a felicidade sobrenatural.
Isso que eu estou dizendo é algo muito sério. Muito sério. O que eu estou dizendo? Estou dizendo o seguinte: é impossível o ser humano experimentar uma felicidade sobrenatural se ele não tem um auxílio sobrenatural. Em outras palavras, o ser humano, apenas com seu esforço natural, não pode alcançar uma felicidade sobrenatural. Isso nem lógica tem. Percebe? Então, por isso que eu falei no início da aula. Veja, se a gente imaginar um bebê recém-nascido que não recebeu nenhuma graça sobrenatural e esse bebê recém-nascido morre, ora, se ele não recebeu nenhuma graça sobrenatural, ele não vai poder experimentar uma felicidade sobrenatural. Por quê? Porque não tem como o ser humano, apenas com a sua natureza, experimentar algo que está para além da sua natureza. Isso aqui é uma verdade de fé. Isso não é algo criado na minha cabeça. Isso é algo muito sério. Ou seja, apenas se eu receber uma graça sobrenatural é que eu posso experimentar uma felicidade sobrenatural. Isso é muito sério. Muito sério. Então, veja, aqui nós vamos guardar um conceito que é essencial para compreendermos a fé cristã, que é o conceito da justificação. Isso aqui é muito sério. O que é a justificação? O que é a justificação? A justificação é a passagem que o ser humano ele vive, é uma passagem que o ser humano vive, que é a passagem do ser humano como filho do primeiro Adão para ser o filho do segundo Adão. O primeiro Adão, o nosso primeiro pai, é o autor do pecado original. Nós herdamos dele o pecado. O segundo Adão é nosso Senhor Jesus Cristo. Nós também somos filhos dele na medida que somos batizados. Então, veja, a passagem do sofrimento, do estado inicial do pecado original, para a graça cedida por nosso Senhor Jesus Cristo, essa passagem nós chamamos de justificação. Sem a justificação, não tem salvação. Em outras palavras, sem a justificação, não tem como eu gozar da felicidade sobrenatural. Porque se eu não recebo a graça de Cristo, vai faltar para mim uma graça sobrenatural que me permite experimentar a felicidade sobrenatural. Resumo da ópera. Sem a graça, o homem não pode ser salvo. Olha, eu posso nascer, não fui batizado, nasci, não fui batizado, aprendi a lei, decorei a lei e começo a obedecer a lei. Isso não existe, tá? Mas vamos supor, por hipótese, que eu não obedeço a lei em momento algum. Se não recebi a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, eu não serei salvo. Eu não serei salvo e não experimentarei a felicidade sobrenatural. Isso é muito sério. Isso que eu estou dizendo aqui é muito sério. E, infelizmente, nas catequeses falam o contrário disso, que é um absurdo, está expresso em Santo Agostinho, em Santo Tomás de Aquino, na doutrina católica, no catecismo. Então, veja, Jesus Cristo é o único que pode nos ceder uma graça para que, com essa graça, eu possa ser salvo. Sem a graça não vai dar para ser salvo. Salvo aqui significa ir para o céu, ir para um estágio superior ao paraíso de Adão. Superior.
É o paraíso de Adão elevado, como nós falamos em uma das aulas. Ou seja, ser salvo é ver Deus. Ser salvo é viver no céu. Para isso, eu preciso da ajuda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui, ó, ponto crucial. Ponto crucial. Só pode ser salvo quem é cristão. Só pode gozar da felicidade sobrenatural quem é cristão. E o que significa ser cristão? Receber a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E o que significa receber a graça de nosso Senhor Jesus Cristo? É ter fé. E da onde vem a fé? Primeiro ponto, batismo. Batismo. Isso é tão sério que dentro da doutrina cristã católica, alguns batismos que são feitos da forma correta em algumas igrejas protestantes são aceitos. Porque o batismo é um sacramento de entrada. Ele é muito importante, ele é o principal. Porque é ele que vai designar, olha, agora você é filho de Deus. Agora você é filho de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora você é cristão. Agora você recebeu a mensagem. Você recebeu a graça. Você recebeu a fé. A fé já está infusa aí dentro. A fé, a esperança e a caridade está tudo aí dentro de você. Você foi batizado. Então você entrou para a listinha. Você falou, ó, beleza. Beleza. Estou pronto para gozar da felicidade plena, da felicidade sobrenatural, da felicidade que é infinitamente superior à felicidade meramente humana. Só para vocês terem uma ideia, Santo Agostinho vai defender uma tese muito interessante a respeito das crianças abortadas. Ele defende uma tese que não é dogma de fé. Ó, aqui que é o caso. Não é dogma de fé, mas é uma verdade da tradição. Então, a igreja, por precaução e por ser um mistério, ao final das contas, ela aceita essa visão de Santo Agostinho, mas aceita outras também. Qual é a visão de Santo Agostinho que eu acho muito interessante? Ele diz o seguinte, a criança que é abortada, ou seja, que não recebeu o batismo, que não recebeu a graça, ela vai experimentar uma felicidade, só que dentro da plenitude da natureza humana. Então vai ter um lugar que Santo Agostinho chama de limbo dos infantes, que é uma espécie de local muito anterior ao céu, ao paraíso, de fato, mas onde eles vão experimentar a felicidade humana. É interessante essa visão. Agora, não dá para afirmar que esse bebê possa experimentar o céu, porque o céu é uma felicidade sobrenatural. E como ele não tem a graça sobrenatural, ele não tem a ferramenta para isso. E mesmo que, como isso é um mistério, vamos supor que Deus ainda assim ceda a essas crianças, a essas pessoas que não tiveram oportunidade de conhecer nosso Senhor Jesus Cristo, ceda a elas, de algum modo, a felicidade sobrenatural. Se Deus fizer assim por alguma via que nós não conhecemos, ainda assim foi por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque assim diz as Sagradas Escrituras. Ó. Entende o negócio? Isso é um ponto muito sério. Veja, eu, Tiago, Elias, o Leonardo e Hel, assim, o Ítalo, nós não temos desculpa. O nosso é o seguinte, a gente já recebeu a mensagem. A gente já abriu, ó, a gente já foi batizado. Nós somos filhos de Cristo. Já recebemos a graça santificante. Agora é o seguinte, essa graça tem que permanecer conosco até o último segundo de vida, para que possamos gozar dessa felicidade sobrenatural. Tá claro isso, né? Ok? Vamos dar mais um passo. Vamos dar mais um passo. Na medida em que eu nasci e fui batizado,
Se eu morresse 1 minuto depois, eu estava salvo. O problema é que o pecado original ainda está em mim. Veja, o batismo me limpou, mas a minha natureza, ela continua corrompida. Porque, apesar de agora eu ser filho de nosso Senhor Jesus Cristo, não tem como eu negar a primeira paternidade. Eu sou filho de Adão ainda. Adão está em mim ainda de algum modo. Certo? E na medida que eu vou crescendo e vou ganhando razão das coisas que eu faço, eu vou agindo pela minha vontade. E aí, o que acaba acontecendo? Pela minha natureza, ainda está desfigurada por conta do pecado original, eu ainda tenho a tendência ao pecado. O que eu faço? Faço merda. Mesmo batizado. E no exato momento que eu faço merda e peco, e realizo o meu primeiro pecado pessoal, aquela união com Cristo é desfeita. Percebe? Algo da graça do batismo continua em mim. Está aqui inserido. Só que a graça que me guiava para a salvação foi perdida. Perdi o elo com Cristo. Então, o que é o pecado pessoal? O pecado pessoal é aquela sua ação deliberada na qual você escolhe romper com Cristo. Muito motivado, muito não, bastante motivado pela herança do pecado original. Porque, veja, não pecar não depende do meu esforço. A única chance que eu tenho de não pecar é se a minha vontade for ordenada pela vontade de Cristo. Então, por que eu pequei? Eu pequei porque o pecado original está em mim, como uma herança negativa, que me puxa para baixo. Percebe? Então, veja, uma pessoa, ela só não peca por conta da graça divina, por conta de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que eu estou jogando aqui fora agora? Eu estou jogando uma opinião que é muito corriqueira entre os cristãos, que é errada, é herética. Que opinião é essa? Que o ser humano, apenas com o seu esforço, ele consegue não pecar. Isso é impossível. Isso é impossível. E vamos ser honestos, isso acontece com a gente. Você vai lá, pelo menos comigo, tá? Vou lá, confesso, recuperei a amizade com Deus, legal. Aí eu juro para mim mesmo, a partir de hoje não vou pecar mais. Tem que fazer isso mesmo. Cara, passa um tempo, caí de novo. Por que eu caí de novo? Eu caí de novo porque o idiota que aqui vos fala estava achando que não pecar está relacionado apenas ao meu esforço. Por isso que eu caí. O meu esforço sozinho não vai fazer com que o pecado não exista na minha vida. O único que me liberta do pecado e o único que pode guiar minha vontade ao ponto de eu não pecar é Jesus Cristo, não sou eu. O Elias sabe, eu converso muito com ele. Era comum, há alguns anos atrás, algum tempo atrás, de eu confessar para um bom padre, e o bom padre me dá sempre o conselho. Olha, você tem que entender. O ato de não... você escolher não pecar não é apenas do seu esforço. Aliás, vou te dizer mais, dizia o padre. Você só pode não pecar na medida que você aceita a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que te faz não pecar. Não é você que não peca. Isso é muito doido.
Isso é muito doido, porque parece que isso está avançando contra o livre-arbítrio humano. Mas não está. A gente vai entender isso já já. A gente vai entender isso já já. Mas vamos dar aqui mais um passo, tá? Quando a gente diz que o esforço humano não é capaz de fazer o homem não pecar, isso é muito sério. E isso está registrado numa quantidade infinita, imensa, na própria narrativa das Sagradas Escrituras. O que é o Antigo Testamento inteiro? O Antigo Testamento inteiro é assim, ó. O ser humano fazendo merda, Deus limpando a merda e recuperando a amizade com o povo. Aí daqui a pouco o que o povo faz? Merda de novo. O que Deus faz? Limpa a merda e recupera a amizade com o povo. Então, o Antigo Testamento inteiro é Deus olhando para os homens, olhando lá para o povo escolhido, para os judeus, dizendo o seguinte: olha, pede para mim. Pede para mim que eu vou salvá-los. Aí o que os judeus fazem? Eles olham para Deus, no começo a coisa anda certinha, daqui a pouco os judeus falam assim: não, não, pelo nosso próprio esforço a gente consegue. O que acontece no momento seguinte? O povo cai, faz merda de novo. Então, todas as narrativas do Antigo Testamento são narrativas desse movimento, de amizade e inimizade com Deus. Amizade e inimizade com Deus. Isso é muito sério. Vou dar um exemplo. Um fato muito interessante e importante. Os primeiros 5 livros das Sagradas Escrituras é quando Deus vai escolhendo o seu povo, o povo de Israel, e vai ordenando o povo através de lei. Então, aqui, ó, tá aqui a lei. Obedeça a lei. Só que veja bem, quando você vai conhecer melhor essa história, Deus, na verdade, ao ceder a lei ao povo escolhido, ele não está pedindo para os homens o seguinte: olha, tente com seu esforço obedecer a lei. Não é isso que Deus está dizendo. Deus está dizendo o seguinte: olha, converse comigo e peça para que eu te ajude a obedecer a lei. Isso aqui é muito sério. A lei que Deus coloca no Antigo Testamento, que são as leis que devemos obedecer como cristãos, elas não são leis que devem ser obedecidas pelo esforço próprio e natural do homem. Porque se o homem fizer isso, não vai dar certo. Aliás, é nesse sentido que no Novo Testamento nós vamos encontrar a seguinte frase: a lei mata, o espírito vivifica. O que essa frase quer dizer de Paulo? Quer dizer o seguinte: olha, a lei sozinha, tentando ser obedecida pelo esforço da natureza humana, ela vai te matar. A lei só vai ter sentido se você, ser humano, amar a lei, ao invés de querer apenas obedecê-la. E o que significa amar a lei? Amar a lei significa pedir para Deus uma ajuda sobrenatural para que, com o amor divino, ele possa iluminar o meu coração ao ponto de eu agora obedecer à lei, não por temor, mas por amor. Ou seja, eu só tenho força para obedecer à lei se Deus me der essa força. Pela minha própria força natural, não vai acontecer. Não adianta. Não adianta. A lei sozinha, o que ela vai produzir no homem é o moralismo. O homem vai tentar obedecer à lei, vai tentar obedecer à letra pelo esforço próprio, e daqui a pouco ele vai estar fazendo ao contrário do que ele está pregando. Por quê? Porque o homem é esse ser cagado aí mesmo.
pecado original está aqui pesando na gente. Então, assim, desse jeito não vai ter salvação. Não vai ter salvação. Você vai até tentar. Ah, beleza, estou obedecendo. Uma hora você vai cair, meu filho. Por quê? Porque você não tem a ajuda da graça. A ajuda da graça é que faz o fardo ficar leve. É a ajuda da graça que vai dar aquele motor, aquela motivação à sua vontade para obedecer a lei de coração e não apenas por temor. Percebe? Então, veja. Isso aqui é muito sério e um ponto central da aula. Acho que eu não vou nem estender, tá? Nem cheguei no coração do assunto, mas porque vai durar muito tempo, eu sei que vocês têm perguntas. Se vocês não tiverem, a gente continua. Mas olha só, isso aqui é central. A salvação do homem não é um merecimento. Isso parece polêmico, ó. A salvação do homem não é um merecimento. Em que sentido? A coisa não funciona do jeito que eu vou falar agora. Não é assim. Eu tenho a lei, aí com o meu esforço próprio eu obedeço a lei, e aí eu obedeci tudo direitinho, aí vem Deus com a prancheta, vai verificando, vai dando um Vzinho certinho, aí ele vai me dar uma estrelinha. Menino, se comportou bem, tá salvo. Não é assim. Não é assim. É diferente. A dinâmica é outra. A dinâmica, segundo a doutrina, é a seguinte. Segundo a revelação, é a seguinte. Eu aceito a merda que eu sou. Eu, então, me aproveito da fé, da esperança e da caridade que já está enraizada em mim por conta do batismo e peço a Deus para obedecer a lei. É assim que o negócio funciona. Não é um comércio. Eu não tenho que fazer alguma coisa para pagar e Deus me salvar. Não. Deus é Ele que paga. É Ele que paga. Porque se não for assim, nosso Senhor Jesus Cristo morreu à toa na cruz, pô. Então veja. A morte de nosso Senhor Jesus Cristo, a crucificação, o sofrimento dele, é por todos os pecados do homem. Então ele já está pagando a dívida. Porque você é um bosta, você não sabe pagar a dívida. Então o que você tem que fazer? Você tem que pedir pelo amor de Deus. Falar, Deus, me ajuda a obedecer os mandamentos. Porque eu não sei pagar dívida nenhuma. E se você pedir, ele vai te ceder. Ele vai pagar para você. Aí ele vai te perdoar. Aí sim você está salvo. Então veja, a salvação do homem não está relacionada ao mérito, ao esforço. Nada disso. A salvação do homem é a ação de Cristo na vida humana. É a graça. E a própria palavra graça. Você não tem que pagar pela graça, senão não seria graça, pô. Algo de graça é dado. Então você tem que pedir para ele dar. E para você pedir isso, você tem que ter a graça sobrenatural. E a graça sobrenatural você conquista com o aumento da fé. E o aumento da fé vem pelos sacramentos. Veja, as aulas do catecismo aqui não são importantes para você ter uma compreensão racional de tudo, apenas. Isso é legal. Mas isso é o menos importante. O mais importante é que no final do curso você vai receber o sacramento. Aí sim, é isso que vale. Você está aumentando a aliança com Deus. Você está falando, Deus sozinho eu não posso. Me fornece sua graça. Então, veja, a graça cedida por Deus, ela não é passiva. Ela não é um negócio que vai te ensinando o caminho e vai te dando pistas. Não. A graça te pega e te salva. Ela move sua vontade, ela guia sua vontade. Ela não força minha mão a fazer isso, é óbvio que não.
Meu livre-arbítrio é mantido. O que ela faz é mover a minha vontade, chamar a minha vontade de tal modo que minha vontade não tem como recusar. É isso que ela faz. Percebe? Então, esse preâmbulo, essa introdução, que durou mais do que eu imaginava, já vai por 1 hora a nossa aula, que eu achei que ia dar para trabalhar tudo, estou viajando. Essa introdução já serve como pré-requisitos necessários para nós compreendermos a pré-determinação. Entende? Vamos lá. Vamos dar uma paradinha por aqui e vamos abrir a possíveis perguntas. Se não tiver pergunta, a gente continua. Manda ver, Thiago. Então, tem alguns. Primeiro, a questão dos bebês no limbo, né? De fato, a gente sabe que o batismo dá a graça, que a gente precisa e perdoa o pecado original. E os bebês não têm isso, que são abortados, então a gente não sabe que a gente tem um meio que está levando eles para que está pagando o pecado original. Pagando não, mas perdoando. Levando eles para o céu. Mas, essa possibilidade ela é ínfima, segundo a própria Escritura, segundo a própria doutrina. A doutrina é clara. Só vai para o céu por meio de Jesus Cristo, por meio da graça. Claro. Quem não se banhar por essa água não vai. Sim. Diga. É só por meio de Jesus Cristo, beleza. Perfeito. Mas a gente não sabe se o único meio de Jesus Cristo é o batismo. Ou a gente tem certeza disso? Absoluta. Absoluta? Absoluta. Por quê? Presta atenção. O batismo é a porta de entrada para a graça santificante. Se existe um outro meio de Deus levar esse bebê para os céus, vai ter que ser por meio do batismo, por meio de um sacramento instituído e prometido e defendido pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Ou Jesus Cristo é Deus ou não é. Entende? Ou a fala dele é verdadeira ou não é, percebe? Existe, Tiago, só para efeito de curiosidade, tá? Existe uma heresia muito famosa, que é a heresia dos pelagianos, que eles têm uma interpretação do pecado original diferente da tradição e da doutrina católica. Eles interpretam o pecado original apenas como uma imitação. Nós imitamos o pecado original como se fosse uma sombra que ficasse em nós, mas não é isso. O pecado original é um pecado no indivíduo que o herda. É pecado. Portanto, há um rompimento. Percebe? Mas, desculpa, continue. Isso é ignorância minha mesmo. Sim? Onde está escrito que onde no dogma fala que a única porta de entrada é pelo batismo? Só para... Eu vou colocar no grupo, tá? Eu vou apelar ao texto do Santo Agostinho e a passagem bíblica. Tá, porque aí lascou para os bebezinhos, né? Mas é isso. Assim, eu sei que bate em nós um senso de injustiça, mas não tem injustiça na história. Por que não tem injustiça? Porque, olha só, olha como é que é o negócio. O homem, por escolha, rompeu com Deus. O homem, por escolha, rompeu com Deus. Deus, de maneira gratuita, ele não precisava de fazer isso, Deus, de maneira gratuita, decidiu salvar os homens e elevá-los a uma felicidade sobrenatural. Entende o que eu estou dizendo? Sim, sim, sim. É de uma maneira gratuita. Só algo existir já é uma graça. É o seguinte, a condenação de um indivíduo ao inferno é, na verdade, a justiça divina, porque, no fundo, é o homem que está escolhendo o inferno. Agora, o indivíduo que é salvo,
ele é salvo pela misericórdia, não pela justiça. Uhum. Não é justo que o homem vá para o céu. É aqui que está o ponto. O justo é o homem para o inferno, por conta do pecado original. Vamos usar aqui uma analogia que foi usada por um professor que eu gostei muito. Ele diz o seguinte: o homem, quando nasce, quando ele é concebido na existência, ele está num tobogã para o inferno, por conta do pecado original. E é justo que ele vá para o inferno. O homem que não vai para o inferno e é salvo, ele não é salvo por justiça, porque ele não tem merecimento nenhum disso daí. Ele é salvo por misericórdia divina. Sim. Se não fosse Deus encarnado, morrendo por nós, não teríamos contato com a misericórdia divina. O Verbo encarnado e crucificado e cuspido e morto pelos nossos pecados, ele é, pela didática divina, a explicação do que é a misericórdia. O negócio é tão sério, Tiago, antes da pergunta do Nanau, que olha que interessante. Se você pegar os patriarcas e os profetas do Antigo Testamento, eles vislumbraram a salvação em nosso Senhor Jesus Cristo, cara. Eles receberam a graça. Então, por mais que eles estejam em algum lugar esperando nosso Senhor Jesus Cristo salvá-los, e isso já aconteceu segundo alguns dogmas da igreja, eles foram salvos mesmo tendo vivido muito tempo antes do Verbo encarnado. Mas como eles pediram para Deus a graça, e pediram muito, mas não foi por isso apenas, porque Deus decidiu atender o pedido, porque é a graça que salva, Deus então forneceu para eles a visão profética de que nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, o próprio Deus encarnado, vai salvar os pecados e vai apresentar para eles uma felicidade que eles não têm ideia do que seja. Essa era meio que a parte 2 da minha pergunta. Esses seriam justos, né? Isso. Eles... Os justos, cuidado, o justo no termo justificado que está aplicando, lembra? O que é a justificação? É a passagem do filho do primeiro Adão para o filho do segundo Adão. Entendi. É aí. Aí que não é justo porque obedecer a lei, não. Tá. Isso é um rolo que o protestante faz, que, nossa senhora. Tá. O justo aqui é porque ele recebeu a graça de Jesus Cristo. Isso que é justo. Mas foi pelo batismo? Não tinha batismo naquela época. Então, o batismo tem de ter sido recebido por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. É porque o que acontece é o seguinte, eu não quero adiantar, tá? Quando a gente for explicar aqui a dinâmica, eu te peço para você guardar essa pergunta na gaveta. Quando eu explicar para vocês aqui a dinâmica, né, da predestinação, aí vai dar para a gente entender o meio pelo qual Jesus agiu, por exemplo, na vida dos profetas e dos patriarcas. Tá. Acredita? É porque existem dois tipos de graça, tá? Existe a graça que todos os seres humanos recebem, tá? Eu até anotei aqui o conceito ideal para a gente não errar, que a gente chama de graça suficiente. A graça suficiente todos os homens recebem. E temos também a graça eficaz. A graça eficaz é por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. É ela que salva. Mas espera, a gente vai chegar lá, tá? Eu te peço paciência, Thiago. Não, porque é essa dinâmica que vai te explicar isso daí, tá? Uhum. Diga, Nanau. Tá, eram duas perguntas, né? Tem a passagem lá que morre o filho de Simão. Sim. Isso. Então, ele não é salvo também porque ele não nasceu. Ele nasceu e morreu. Nasceu morto. Então, a gente vai ter que ver essa dinâmica aí. A gente vai ter que ver isso daí. Espera. Se ele não Mais recebeu... uma coisa. Se ele não recebeu o batismo, se ele não recebeu... Eu não sei, tá? Eu não sei. Mas se ele não recebeu o batismo, se ele não recebeu a graça santificante, tá? Eu fico com a posição de Santo Agostinho, que não é um dogma da fé.
ao qual ele iria experimentar, essa criança iria experimentar a felicidade plena dentro dos limites da natureza humana. Tá. Mais uma outra pergunta. Você falou que a gente é salvo pelo pecado após a morte de Jesus Cristo. Certo. A gente é salvo pela graça divina. Isso. João Batista morreu antes de Jesus Cristo, não foi? Agora, repito, isso tudo é um mistério. Como eu disse no início da aula, nós não sabemos que, se a gente levantar a hipótese de que Deus salva, inclusive as pessoas que não conheceram Jesus Cristo, se Deus os salva, ele vai salvá-los por meio de Jesus Cristo. Porque se não for assim, Jesus Cristo falou mentira. E você entende o negócio? Jesus Cristo morreu por todos os pecados de todos os homens. Se tiver pelo menos um ser humano que experimentou a felicidade sobrenatural, que não foi por meio de Jesus Cristo, então a morte de Cristo foi em vão. Pô. Então, o dogma do sacrifício de Cristo, do cordeiro imolado, é falso. Ou seja, só existe salvação por meio dele. Isso é o dogma de fé. Eu sei que está um buraco aí, algumas lacunas na questão de vocês, porque a gente vai falar isso mais para frente, quando a gente chegar na pré-destinação. Mais alguma? Tem, mas pode continuar. Vamos continuar, então? Eu vou dar só mais um passo, que já passou 1h e 21 minutos, tá ok? A gente vai dar mais um passo, que eu acho que dá para a gente continuar mais um pouco. Seguinte. Acabamos de ver que a lei ela não consegue salvar o homem. Porque a lei obedecida pelo esforço humano vai faltar ainda nessa dinâmica a graça. Ora, se com o meu esforço, obedecendo a lei e nunca mais errando, eu conseguisse ser salvo, eu conseguisse ser justificado, eu conseguisse experimentar a felicidade sobrenatural, então não haveria necessidade de Jesus Cristo. Não haveria necessidade de Deus encarnado. Então vejam que coisa interessante. Não é obedecendo à lei que eu consigo a salvação. Mas eu peço a graça para que com a graça eu passe a amar a lei e ser salvo. Então a lei ela é ressignificada por nosso Senhor Jesus Cristo. Ela é reinterpretada por nosso Senhor Jesus Cristo. Ela não perde o seu efeito moral. Muito pelo contrário. Ela é otimizada por nosso Senhor Jesus Cristo. Ela é elevada por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, veja, a lei ela é boa. Ela é boa. Mas ela tira o homem do seu estado de inocência e faz o homem errar muito mais quando ele tenta obedecer à lei pelo esforço natural. Então, veja que interessante. A lei que Deus envia ao povo escolhido no Antigo Testamento, ela, na verdade, está querendo dizer o quê para o povo escolhido? Está querendo dizer o seguinte, olha, apele a quem escreveu a lei. Busque quem escreveu a lei. Aí, o que o povo escolhido faz? Faz o contrário. Passa a olhar a lei e tentar obedecê-la pelo próprio esforço humano. E aí está, de novo, o povo caindo e Deus tentando resgatá-los. Então, veja, como eu coloquei aqui, ó, a lei sem a graça mata, pois tira o homem do seu estado de inocência. Então, veja, do mesmo modo que Adão e Eva comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal,
eles passaram a ter noção do mal e passaram a cultuar o mal. A lei mal interpretada pelo judeu repete esse ato. Então, veja, tentar obedecer a lei pelo esforço próprio humano é repetir o alimento do fruto proibido. Isso é belíssimo. Então, veja, a letra mata no sentido em que nós passamos a cultuá-la como através de uma soberba na qual nós acreditamos que o nosso esforço basta e nos vai fazer merecer a felicidade plena sobrenatural. Vejam vocês, os judeus estão agarrados nisso aí até hoje. O que são os judeus, cara? Os judeus são os doutores da lei. E eles não são os doutores da lei porque amam a lei. Eles são os doutores da lei porque eles estão cultuando o próprio esforço humano em querer obedecer à lei. Isso nós temos um nome. Nós chamamos isso de soberba. Então, veja que coisa interessante. A mesma soberba que moveu a vontade de Adão e Eva no paraíso é a soberba que movimenta aqueles que acham que, obedecendo a lei pelo esforço humano, bastará para a salvação. Como se Deus estivesse interessado numa espécie de comércio. Ah, beleza, você pagou a prenda, obedeceu tudo direitinho, toma aqui o paraíso. Não é assim. Então, por mais que eu tente obedecer à lei por o meu próprio esforço natural, e por mais que pareça eu ser um bom moço para todos os homens, Jesus Cristo vai e enxerga meu coração. E ao enxergar o meu coração, o que ele percebe? Ele percebe que eu estou obedecendo a lei por temor e não por amor. Qual vai ser, então, a interpretação católica para o judeu nesse sentido? É que o coração do judeu ainda é um coração de pedra, não é de carne. Para um coração de pedra se transformar em um coração de carne, ou seja, para o coração que cultua as pedras nas quais as leis foram escritas, para que esse coração de pedra se transforme em coração de carne, para que as leis saiam da pedra e entrem no meu coração de fato, é necessário que Jesus vá lá dentro de mim e toque o meu coração. E como é que ele faz isso? Com a graça sobrenatural, caramba. Então, veja, o batismo, a confissão, a comunhão, o matrimônio, a oração, tudo isso vai aumentando a minha fé. Então, o que Jesus vai fazendo? Ele vai agindo na nossa vida e que erra, ele te chama de novo. Ele erra, ele te chama de novo. O fato de ele estar sempre te chamando quando você faz merda, aliás, o fato de a gente estar aqui tendo essa aula, denuncia um negócio muito interessante. Que ainda a graça está agindo dentro de nós. Que ainda Deus, de algum modo, está nos chamando. Onde é que eu tenho que começar a me preocupar? Eu tenho que começar a preocupar quando não tiver mais chamado nenhum. Aí ferrou. Quando não tiver mais nada me chamando, nenhuma força sobrenatural me puxando, guiando e movimentando a minha vontade, aí ferrou. Então, assim, não vou continuar. Vou deixar, é muita informação, a gente tem que meditar isso durante a semana. Mas na próxima semana, quando nós entrarmos na predestinação e explicarmos a dinâmica de fato, nós vamos responder uma pergunta que é a seguinte. Aliás, nós vamos resolver uma dúvida que é a seguinte. E essa dúvida eu vou incutir na cabeça de vocês agora.
Vamos deixar para respondê-la semana que vem. Que dúvida é essa? Olha que doideira. Deus já tem predestinado todos os seres humanos que serão salvos. Olha isso. Deus já tem predestinado todos os seres humanos serão salvos. E tem que ser assim. Por um motivo simples. Se não pecar depende da graça cedida por Deus, então me manter não pecando até o último segundo da minha vida depende só dele. Então, eu já estou predestinado ou não ao céu, à salvação. E isso, repito, não impede, não interfere no nosso livre-arbítrio. Agora, para responder essa pergunta, que o Tiago deve estar pensando que eu enrolei e não respondi, nós vamos esperar semana que vem. Por que é melhor esperar? Não é só por conta do tempo, que já está bem longo, né, o tempo de aula. Mas é porque a carga de informação que eu passei depende de muitos esclarecimentos. Como, por exemplo, quando o Tiago pergunta em qual passagem está isso, em qual parte doutrinal. Entende? Então é interessante eu colocar isso no grupo e meditar sobre isso também. Acreditem, é melhor dessa forma. Só vou dar uma pista. Uma pista, tá? Predestinação não é a mesma coisa, por exemplo, que presciência ou onisciência. Deus é onisciente porque ele sabe todos os nossos passos. Ele sabe de tudo. Predestinação não é isso. Predestinação é Deus saber tudo aquilo que ele vai fazer com a gente. Percebe a diferença? Uma coisa é Deus saber tudo que eu vou fazer até o último dia da minha vida. Outra coisa é Deus saber tudo que ele vai fazer na minha vida até o último dia. Mas para melhor explicar essa diferença, diga, Tiago. Deus não sabe as duas coisas, de qualquer forma? Sim. O que eu estou querendo dizer é que as pessoas confundem, acham que predestinação é apenas compreender todos os atos humanos, mas não é. Predestinação é compreender, é Deus compreendendo todos os seus próprios atos na nossa vida. É difícil explicar isso, mas vou deixar aqui uma historinha para a gente terminar de fato, tá? Eu passei por uma experiência belíssima, maravilhosa, com a avó da minha esposa, com a avó da Vitória. Ela faleceu tem algum tempo. Acho que tem uns 2 meses, 1 mês e meio, talvez. E eu participei de maneira muito próxima no seu estado terminal. A avó da Vitória era um indivíduo muito... Eu tive pouco contato perto dos familiares, obviamente, mas deu para perceber algumas coisas dela. Ela era uma pessoa que rezava o terço todo santo dia. Todo santo dia. Uma fé inabalável em Deus, impressionante. Extremamente ignorante sobre conhecimento da doutrina. Então, veja, ela não tem conhecimento da doutrina, cara, nenhum. Sim, próximo do zero. Mas aparentava para nós uma autoridade no que concernia a relação com Deus, a relação pessoal com Deus. Ela tinha relação pessoal com Deus que dava para perceber, cara. Ela falava de Deus com doçura. Com doçura. E ela, justamente por essa ignorância, perdeu o marido muito cedo, foi vivendo sozinha, só não se fechou na solidão porque a gente ficava muito junto dela e ela se abriu para a gente também, óbvio. Amava a Vitória de coração, era nítido isso também, pessoa muito boa. E ela tinha um câncer que ela escondeu da família durante muito tempo. E aí agora a gente descobriu o câncer. Só que aí, meu amigo, o câncer tinha tomado o negócio todo.
E o câncer foi tomando ela, na medida que o câncer ia tomando, ela foi perdendo muito rápido a consciência e os movimentos. Ela mantinha a consciência ali dela ainda. Ela não ficou esclerosada nem nada disso. Mas ela confundia as pessoas, tal, foi perdendo o movimento do corpo. Até que ela começou a ficar em estado praticamente vegetativo, assim. E aí o padre José Edilson, aqui da capelania, obviamente, conversei com ele, ele foi lá passar o sacramento da extrema-unção, da unção dos enfermos. Passou o sacramento da unção dos enfermos na véspera do aniversário dela. No aniversário dela, já tínhamos combinado, chamaríamos todas as pessoas que ela amava na casa dela. Para despedir, cara, porque assim, era um estado terminal. Ela acordou no outro dia falando, pô. Aí ela acordou no outro dia falando e conversando com todo mundo. Aí, só que olha a história. Falou, conversou, se despediu de todo mundo. Teve mais alguns dias, uns 3, 4 dias, eu não sei quantos dias direito, a Vitória sabe a história detalhada. Despediu e agradeceu todo mundo. E aí até que ela começou a tossir esquisito, ameaçar engasgar. A mãe da minha esposa ligou para a Vitória. A esposa foi para lá. Ela era muito ligada. Aí ela olhou para a Vitória. Aí as duas deitaram, uma de frente para a outra. Aí ela olhou para santo, para Nossa Senhora. Ela tinha um oratório no quarto dela. Ficou mirando Nossa Senhora, mirando, não desgrudava o olho. E voltou a tossir. E não fechava o olho, nem piscava o olho, como se ela soubesse. Se eu fechar o olho, eu vou morrer. E aí a Vitória olhou para ela e falou: ô vó, pode ficar tranquila, pode ir com Deus, vai tranquila. A Vitória, então, levantou para pegar um copo d'água. Ela aproveitou, fechou o olho e morreu. Teve um enterro, tudo. Eu nunca vi uma morte com uma dinâmica tão bem feita pela ação direta de Deus como essa. Ela recebeu, é muito engraçado, cara. Ela foi recebendo toda a graça, dia após dia, de Deus até o último dia dela. Percebe? O que eu quero dizer com isso, cara? Existe um fator que age na nossa vida que não tem como ter uma compreensão com o nosso próprio esforço. E você só vai entendendo de maneira retroativa na medida que os episódios ocorrem. Como se a graça de Deus está agindo sem interferir no livre-arbítrio do indivíduo. Veja, Deus não está movendo a dona Odília de maneira coercitiva. Deus, na verdade, está agindo com a graça e movimentando a vontade dela, de modo que ela quer fazer aquilo porque Deus chama. Desculpa, não sei se o exemplo ficou claro, mas eu queria deixar esse exemplo no final da aula, para até servir como símbolo do fechamento da aula. Mas a gente vai falar mais disso na próxima. Ok? Se tiverem mais alguma dúvida, podemos responder, senão podemos ir nos despedindo para a oração final. Pode perguntar. Dá para compreender como o que Deus faz não interfere no nosso livre-arbítrio. De ele nos guiar. Mas, de certa forma, isso não significaria dizer que Deus está escolhendo quem vai salvar e quem não vai? Tá. Ferrou, né? Agora ferrou. Mas tá. Mas é o mesmo sentimento. Não depende de mim, né? Oi? Não depende de nada de mim. Não é mérito seu. Não, mérito eu sei que não é. Mas olha só. Olha que engraçado. Você fala assim, quer saber então? Foda-se. Quando você diz assim, ó, quer saber então? Foda-se. O que você está fazendo? Graça, não vem não. Que eu nem vou te escutar. Sim, mas porque eu olha só, tenho sabe qual é o X da questão aí, Thiago? A gente não sabe quem são os escolhidos. É aí que está o X da questão. E o não saber quem são os escolhidos, predestinados
ao céu, a gente não sabe. Nos obriga uma espécie de atenção à ação da graça. Esse que é o negócio. É assim, ó. Deus dá a graça para todo mundo. Aí tem um segundo momento nessa dinâmica que ele observa qual é o impedimento que nasce aí. Nasceu o impedimento. E é a partir daí que ele escolhe romper o impedimento de alguns e não de outros. É assim que funciona o negócio. Sim. E não é injusto, aqui que está a loucura, não é injusto não escolher outros, não escolher nós. Por quê? Porque a gente já está no tobogã para o inferno, pô. Uhum. Não, que não é injusto, para mim tá tranquilo, tá perfeito. Então. Mas pelo que eu entendi, eu nem tenho a capacidade para não receber uma graça. Tá certo Não. isso? Não? Boa colocação. Eu tenho o livre-arbítrio de negar a graça suficiente, mas não consigo negar a graça eficaz. É isso aí. É óbvio que a diferença entre essas duas graças não está claro para você ainda. É tema da próxima aula. Mas é isso. É isso. A graça eficaz, ela vai nos guiar para a salvação. E é impossível negá-la. Então por que eu vou para a missa de domingo, se nada depende de mim? Porque você não sabe. Aliás, o que está te movendo para a missa é a graça. Uhum. É aí que está o negócio. Sim. Mas a graça todo mundo tem. Ó, tem um detalhe aí, cara. Tem um detalhe aí. Parece que não tem a ver, mas tem, tá? Vai para o inferno quem quer. Sim. Assim, parece que não tem a ver, mas tem. Quando você fala assim, o que acontece, Thiago? Essa aula, ela passa uma falsa impressão de enfraquecimento da fé. Ela passa a falsa impressão de tipo assim, caramba, beira o desespero. Sim, uma falsa impressão. Só que se você meditar bem sobre o que a gente está tentando explicar, vamos concluir na próxima aula, no fundo, ela aumenta a nossa esperança. Rapaz, olha que loucura, cara. O que a gente está fazendo aqui na frente de um celular, estudando essas coisas? Pensa bem. Você acha que é o quê? Cultura? É um ambiente? É a minha vontade? Entende? Existem coisas olha só, existem coisas que a gente vai fazendo em direção ao bem que é infinitamente superior a nós, que a gente só vai poder fazer uma leitura retroativa. Isso não é assim. Isso é muito sério, cara. Eu tô rindo porque é uma bênção esse negócio, cara. Você saber que tem a graça que vai te guiar e vai fazer tudo por você. Quer ver um outro problema que a gente ainda nem colocou? Vocês nem colocaram, a gente vai colocar na próxima aula, que é o seguinte. Deus diz, Jesus diz, quero que todos se salvem. Sim. Ao mesmo tempo, Jesus escolhe uns e não outros. Não parece uma contradição? Parece. Mas não é. A gente vai ver na próxima aula. Tá. É que eu tô pensando, isso eu não fui escolhido, fudeu? É isso aí. Mas veja, enquanto tem chamado, que bom. Uhum. Enquanto tem alguma coisa te chamando, que bom. Que bom. Porra, olha que doideira, você não merece porra nenhuma. Rapaz, eu fiz muita merda na minha vida, não mereço nada. E tem algo me chamando. Cara, que bom. O problema é quando nada tá me chamando. Roberto, você entende o negócio? Do Espírito Santo que a gente comentou na aula passada, né? Isso. Exatamente isso, Thiago. É doideira.
O pecado contra o Espírito Santo, que é imperdoável, está relacionado a isso também. Mas calma. Diga, Nanão. Aquela passagem, ela resume isso, fala: Senhor, não sou digno que entreis em minha morada, mas dizem uma palavra e serei Isso. salvo. Isso. Eu não sou digno de porra nenhuma, eu tô no tobogã, é isso. É isso. O que mais que a gente faz, cara? A gente limpa a casinha para ver se a luz entra, para ver se Cristo age. Mas não é garantia de nada eu limpar a casinha, porque não é mérito. Então, no Repito, final, a gente espera a palavra dele. Falou: você será salvo, então serei salvo. Isso. Porque o que acontece é o seguinte, ele já nos deu a vida, a gente já está fazendo merda com a vida. Entende? Aí, por justiça, o inferno, se o inferno existe, ele existe por um bem. Parece maluquice, não é? Qual é o bem que está na existência do inferno? O que Deus mantém a existência do inferno? Qual é o bem que existe nisso? Simples, a justiça. É justo que eu vá para o inferno. É justo. Se eu não for para o inferno, não é por justiça. Se eu não for por inferno, é por misericórdia. É esse ponto que a gente tem que entender. Cara, e isso daí faz toda a diferença, tá? Isso, ao contrário do que pode parecer uma espécie de quietismo, uma espécie de niilismo, tipo assim, porra, então foda-se. Não, não é isso. Se você meditar bem sobre o que está sendo dito, é o contrário. Você fala, caraca, tem algo me chamando. E você tem que ajoelhar e ficar agradecendo esse negócio para sempre. Eu não tenho que ajoelhar aqui e rezar o texto, aqui no meu oratório, porque é bonitinho. Eu tenho que ajoelhar e rezar o texto, porque, tipo assim, algo está me chamando. Deus, obrigado, não me abandone. Porque se você me abandonar, eu vou querer o inferno. Porque eu sempre quero o inferno. Eu sou um bosta. O que é um homem santo? O homem santo não é um homem fodão, igual a gente acha, um fodão. Não. O homem santo é um homem que já aceitou esse negócio. Falou, entendi. Eu sou sua ferramenta. A partir de agora, eu sou sua ferramenta. Entendi. A graça vai. Deus já fez a eleição de todos os santos, cara. Desde a eternidade. Desde a criação do mundo. É o que o Elias falou na aula passada. O Elias falou um negócio que parecia esquisito, ilógico. Falou que doideira. A péssima decisão de Adão traz um bem inimaginável. Veja bem, o máximo de felicidade que nós conseguiríamos era o paraíso. Que é nada perto do céu. Nada perto do paraíso elevado. Varela, se o meu esforço não vale de nada, não seria uma contradição eu me esforçar? Se esforçar o quê? Você não está se esforçando. Cara, repito. O que está te movendo a ir na igreja não é seu esforço. Uhum. Você não é fodão. Ir na igreja é chato, seja honesto. Não é você, cara. Chato, estou exagerando, entende? Normalmente não é você. Tudo que é chato na igreja é percepção minha. Uhum. Tudo que é belo, digno e rico na igreja é Deus agindo em mim. Sim. O meu esforço natural me leva a pegar o fruto da árvore proibida de novo. É isso que eu sei. Eu só sei fazer isso. Sim. Eu só sei fazer isso daí. Por mim, eu não ia na igreja. Eu sei que eu estou exagerando, mas está entendendo o que eu estou falando? Sim. É que tem certas passagens falando esforçai-vos. Em que sentido? Pega o contexto. Entende? É óbvio que tem esforço do homem. O esforço do homem não é o esforço meritório. É o esforço, é a minha vontade guiada pela vontade de Deus. É isso daí.
Entende? A vontade de Deus quer guiar a minha vontade. A minha vontade é guiada por ela. É isso que é meu esforço. Meu esforço é deixar a casa limpa, para ver se Deus age. Mas assim, o meu esforço natural é nada. Esse esforço que é falado na Bíblia não é esse daí. Sabe que esforço é esse? Já é o esforço alimentado pela graça cedida por Deus. Vou tentar dar um exemplo, tá? Você pode, por um esforço próprio da natureza humana, adquirir coragem. Pode. Mas essa coragem, se não for sedimentada pela graça divina, ela pode até alcançar um bem humano, mas não alcança um bem sobrenatural. Para que a sua coragem alcance um bem sobrenatural, você vai ter que ser uma coragem alimentada pela graça divina. É uma virtude elevada. Vai deixar de ser virtude moral para ser uma virtude teologal. Entende? Sim. É isso. A minha concepção da realidade era esse negócio de limpar a casa. O meu esforço é limpar a casa. Se eu limpar a casa, eu vou pro céu. Não. Não. Não é garantido. Minha concepção. Se eu limpar a casa, Deus vai necessariamente me ajudar. Se eu pedir, que Ele oferece a graça para todos. Então, tem um esforço aí de limpar a casa. E aqueles que limparem a casa, já que Deus vai estar dando a graça para todos, Ele não quer é garantido. Não é garantido. Se for garantido limpar a casa, não precisa de Jesus Cristo. Não precisa. Não há necessidade. Não há necessidade. O meu pensamento, que ele está sempre nos dando a graça. Era o meu pensamento, pelo menos. Já ele sempre está dando a graça, repito, graça suficiente. Não é eficaz. Tá? A gente vai falar sobre isso na próxima aula. Todo mundo tem a graça suficiente. Por que tem esse nome? Porque ela é suficiente para eu ouvi-la. Só que na medida que eu vou construindo impedimento para essa graça agir em mim, aí Deus olha e fala, caraca, todo mundo está impedido de ir para o paraíso, sobra um. Não tem um. Aí o que ele faz? Por misericórdia, ele rompe alguns impedimentos. Mas não é você que está rompendo, é ele que está rompendo. E, cara, vamos ser honestos. Aquilo que você lê numa biografia de um santo, que ele é impossível para um ser humano. Sim. Impossível. Impossível. Para ler a ação direta da graça divina. Você pegar a quantidade de livros e da sofisticação de pensamento de Santo Tomás de Aquino, você fala, não, um ser humano não pode escrever isso. Ele bota toda a filosofia grega pagando chinelo. Não, um ser humano não é capaz de escrever um negócio desse. Ele cria saídas. Ele, né? É Deus. Mas ele cria saídas argumentativas nos livros. Você fala, não é possível. Já vai falar sobre algumas, inclusive, na aula que vem. Santo Agostinho faz isso também muito bem. Ou seja, aquilo é coisa de Deus, não é o homem que faz aquilo ali. Você entende? Eu sei que é complicado a gente perceber essas coisas, mas assim, eu vou bater muito nesse ponto de novo na próxima aula, porque se eu não compreender que é Deus que salva, porque antes dessa aula, essa frase é vazia. Ó. Somente Deus salva. Tá, todo mundo sabe disso. Depois da aula, essa frase ganha outro peso. Tá. Somente Deus salva já é diferente agora. Sim. É uma outra coisa, um negócio muito mais sério. Tá nebuloso, mas na próxima aula é normal. a gente tenta deixar menos nebuloso. É normal. A gente vai esclarecer na próxima aula. Olha que louco. Achei que ia dar tempo. Não vai dar. Não vai dar. Olha aqui, ó. Isso aqui é tudo de preparação da aula de hoje. Entendeu? Não vai dar. Então, assim, deixemos. Vamos fazer, então, a oração final para a gente encerrar a aula, ok? Roberto, Diga, não, deixa. É que você deve ter aí muito compromisso, né? Eu tô falando para continuar outro dia essa aula aí. Como é que é? Continuar essa aula em um... Como é que você falou que ficou
ficou faltando uma parte, né? Ah, não, agora? Não, agora não. Outro dia antes de terça. É. Não, deixemos para Complicado, não dá, né? Não dá, né? Não, agarrado. É. Rapaz, isso aqui é doideira, cara. É maneiro estudar essas coisas, legal. E eu prometo, hein, Thiago, tem que colocar lá o trecho. Ok? Beleza. Fique tranquilo, vou colocar lá. Mas se você puder aí deixar Texto. algum direcionamento aí pra gente, né, em relação a esse assunto, ó, quem se interessar e tiver tempo, né? Boa, vou fazer isso. Fiquem tranquilos. Ok. Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só um parênteses rápido, tá? Existe um trecho do Pai Nosso aí, que, se você observar, dá uma luz sobre o tema também. Deixemos para a próxima aula. Varela, outro parêntese. A fé não diminuiu, não. Não entendi racionalmente. Você falou Normal. que pode. Mas o sentimento, entre aspas, que dá é de querer rezar logo de urgência. Sentimento de urgência. Isso. Por mais que eu não entenda, dá esse sentimento, sim. É esse sentimento. É esse sentimento que tem que dar mesmo. Essa percepção. Que a nossa vida é um negócio muito sério para a gente jogar fora. É isso. Um abraço, meus amigos. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite. Abraço, gente. Boa noite. Valeu, meus amigos.